A paz de Jesus esteja conosco, que nesses momentos que nós estaremos estudando o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, que os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores e amigos, possam nos envolver, a fim de que cada um de nós seja sensibilizado com a palavra do Evangelho, com a palavra divina, a fim de que possamos sair daqui melhores do que chegamos, a fim de que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus possa penetrar em nossos corações, fazendo com que a árvore do Evangelho, com que o amor presente em nossos corações, possa crescer, frutificar e multiplicar. Que Deus a todos nós nos ampare sempre. A parábola escolhida para a noite de hoje é uma parábola que para nós deveria ser de fato inesquecível, porque é uma parábola que fala e mostra o caminho de todos nós retornando para Deus, que é a parábola do filho pródigo, aquele que recebe a parte da herança de seu pai, transforma em bens materiais e usa de forma indevida os bens hauridos do pai. E depois, arrependido, percebe que na casa do pai ele teria mais vantagens, ele seria melhor tratado, seria melhor alimentado do que onde ele estava. Então ele cai em si e faz o caminho de volta à casa do pai, e mesmo antes de chegar na casa do pai, o pai lhe busca, lhe encontra a caminho e o recebe com muita alegria, recebe no seu reino. Essa seria, se poderíamos dizer assim, uma síntese da parábola. Mas como nós estamos em Minas Gerais, berço do estudo minucioso do Evangelho, vamos buscar utilizar mais ou menos a mesma metodologia, onde nós vamos estudando versículo por versículo e buscando extrair algum dos ensinamentos possíveis, interpretar de alguma das formas possíveis, para que nós possamos aplicar em nós para modificarmos a nossa vida. Lembrando então de Emmanuel na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, lembrando que nenhuma profecia das Escrituras, como fala Pedro, é de particular interpretação. Todavia, cada profecia do Evangelho pode falar no caminho da alma, na estrada da alma, aplicando a nós naquele momento. Embora não seja exatamente aquilo que talvez tenha acontecido, ou aquela que seja a interpretação real, fidedigna daquele versículo, nós podemos aplicar, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com o nosso desenvolvimento, aquele versículo à nossa vida. E o que importa disso? O que importa é que nós modifiquemos o nosso comportamento, modifiquemos o nosso pensamento para que sejamos melhores, que nós busquemos modificar e modificar para melhor. A parábola do filho pródigo é uma parábola que está inserida no Evangelho de Lucas, como vocês podem observar. Capítulo 15, de 11 a 32. Essa parábola só está inserida no Evangelho de Lucas, apesar de Lucas ser um dos evangelistas considerado dos evangelhos sinóticos, mas só Lucas relatou essa parábola. Então vamos ver como que Lucas nos relata e como que nós podemos interpretar. E disse
Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço desses disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Inicialmente, quem é que está dizendo? Quem está dizendo é Jesus. Antes desta parábola, da parábola do filho pródigo, Jesus está ressaltando e ressalta 2 outras parábolas, que é a parábola da dracma perdida, que acredito que talvez todos nós conhecemos, aquela que a mulher perde uma moeda e começa a varrer a casa para encontrar aquela moeda que estava perdida. E a outra é a parábola da ovelha perdida. O homem tinha 100 ovelhas, mas uma dessas ovelhas se perdeu. Então ele deixa 99 no monte e sai em busca daquela ovelha perdida. E quando ele a encontra, ele se regozija. Assim também, aquela mulher que tinha perdido a sua moeda, a sua dracma, quando ela encontra, ela se regozija e chama os seus vizinhos, os seus amigos, para se regozijarem também pelo fato dela ter encontrado a moeda perdida. Se nós poderíamos interpretar assim, nós poderíamos também dizer que esta parábola, a parábola do filho pródigo, é a parábola do filho perdido. E se quisermos ainda estender um pouco mais, poderíamos dizer que esta parábola é a parábola dos 2 filhos perdidos. Então vamos continuar vendo. E disse, um certo homem, quer dizer, pode ser qualquer um de nós. E o pai, a gente interpreta nesta parábola como sendo Deus. O pai é Deus que teria 2 filhos. Se nós fizéssemos um paralelo, se assim podemos dizer, bem simplista, nós poderíamos comparar essa parábola com a história do anjo decaído. Vocês lembram? Dizem que Deus criou um anjo e esse anjo se rebelou contra Deus e caiu. Mais ou menos isso. Ou seja, o pai dividiu os bens com o filho. Aqui ele fala que é uma fazenda. Hoje as fazendas são grandes, mas naquela época, provavelmente, as fazendas eram bem maiores do que existe hoje. Mas só que esta fazenda era um bem do pai. Era um terreno aonde o pai governava. Então nós podemos dizer que o pai, analisando evangelicamente, ou melhor, doutrinariamente, levando para o lado espiritual, que o pai dividiu com os filhos foi o bem que ele possuía. A gente pode logo lembrar da parábola dos talentos, que o Senhor dividiu os talentos entre os seus servos, de acordo com a capacidade de cada um. E aqui também o pai dividiu a fazenda entre os 2 filhos. Quando a gente se reporta aos estudiosos do Evangelho, nós descobrimos que naquela época de Jesus, quando o pai falecia, a herança do pai era dividida entre os filhos. Mas como? O filho primogênito, o filho mais velho, ficava com 2/3 da herança. E o filho que não era o mais velho, ficava com 1/3. Então, assim, nós podemos dizer que esse filho mais novo levou 1/3 da fazenda do pai. Vamos ver o que Lucas nos relata. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua
e aí desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. O filho pródigo é aquele que não valorizou e que utilizou de forma leviana, de forma imprevidente, a herança do pai, aquilo que ele conquistou. Vamos fazer logo uma ideia dos bens que nós recebemos. Quais são os bens que nós temos? Quais são os dons que todos nós possuímos? Os nossos carismas. Nós vemos, nós ouvimos, nós andamos, nós falamos, nós pensamos e nós fazemos. Então nós poderíamos de imediato perguntar o que nós estamos fazendo com essa herança, com esses talentos, com esses bens que Deus nos ofertou. Se não estamos usando esses bens dissolutamente, dissolvendo, aproveitando pouco esses bens que Deus nos deu. Muito bem, a gente percebe que este filho mais novo foi para um lugar longínquo. Os estudiosos dizem que pode ter sido vários lugares. E eles não chegam, vamos dizer assim, a um acordo. O que importa é que este filho foi para um lugar onde tivesse facilidades. Nós que vivemos no interior, é como se nós saíssemos do interior e fôssemos para uma cidade grande. Mas não fôssemos sem dinheiro, fôssemos com muito dinheiro. E fôssemos, na juventude, sem nenhuma experiência. Então este jovem saiu de casa com muito dinheiro, foi para uma cidade grande, sem nenhuma experiência. O que normalmente pode acontecer? Ele ser ludibriado, ele ser envolvido por aqueles que querem dele se aproveitar. Muito bem. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então, ele gastou tudo que tinha. Nessa hora, aqueles que se diziam amigos dele, o abandonaram. E quando nós falamos que houve uma grande fome e que ele passou a sentir a necessidade de fazer alguma coisa, nós podemos trazer para a nossa vida e perguntar, será que não é mais ou menos assim que acontece conosco? Nós estamos com saúde, nós estamos bem. Muitas vezes nós nos esquecemos de nos alimentar espiritualmente. Mas quando vem alguma situação inesperada, uma perda de saúde nossa ou de algum parente, nós então logo lembramos de Deus. Logo lembramos do Pai. Mas neste momento, o filho mais novo ainda não estava lembrando do pai. Então ele também ficou com fome, os amigos desapareceram e ele então foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Então, ele provavelmente conhecia alguém, não vou dizer que era ou não amigo, mas foi pedir emprego. Quantos de nós, enquanto temos alguém que nos sustenta financeiramente e que não nos falta nada, como acontece normalmente com os filhos jovens, não querem estudar, não querem trabalhar, não querem buscar a sua autossustentação.
consideram que os pais são obrigados a sustentá-los. E às vezes eles já são maiores de idade. E o que é pior, muitas vezes os pais se sentem na obrigação e não conseguem educar os seus filhos de forma a utilizar os talentos que eles mesmos possuem, os talentos divinos da inteligência, da audição, da visão, da perfeita saúde, para sustentar-se. E muitos pais sustentam os seus filhos em plena saúde, às vezes, muitas vezes, até a velhice. Mas Deus, que é o nosso Pai, não age assim. Ele nos dá aquilo que nós precisamos e permite que nós utilizemos de acordo com a nossa liberdade, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Não foi exatamente isso que o pai da parábola fez? Mas ainda tem mais uma coisa. Imaginem o filho chegar para o pai e pedir a parte que lhe cabe na herança. A herança, naquela época, só era dividida quando o pai morresse. Então, a gente fala, pai, é como se eu quisesse que o senhor morresse. Era uma afronta. Se hoje já é uma afronta, na verdade, eu aconselho todos que têm cabelo, ou não têm cabelo branco, ou mesmo que seja não branco, todos nós que já passamos de uma certa idade e que possuamos algum tipo de bem, façamos a nossa partilha antes, para depois não ficarmos lamentando e vermos a briga pela herança que nós não repartimos em vida. É claro que naquela época, inclusive no Velho Testamento, fala que a gente não poderia ficar dependente e partir com o outro aquilo que nos pertencia antes de morrer. Mas nós já aprendemos com a doutrina espírita que o ideal é que a gente não deixe nenhuma pendência jurídica para que a família resolva. Muito bem, então ele de alguma forma encontrou essa pessoa e essa pessoa mandou ele cuidar dos porcos em seu campo. Na tradição dos hebreus, os judeus, o pior serviço é cuidar de porcos. O pior serviço. Eu não sei qual serviço que vocês consideram o pior. Uns consideram o pior serviço limpar a casa, principalmente os homens. E não limpam a casa de jeito nenhum. Não arrumam as roupas, deixam as roupas espalhadas pelo chão. E a mulher, que também foi criada de certa forma, e considera-se dependente do homem, muitas vezes porque não trabalha, faz o papel da mãe, sai recolhendo e não educa o marido, que deveria recolher e colocar cada coisa no seu lugar. Afinal de contas, a mulher não é empregada do marido. Então, essa tradição, que vem desde muito tempo, nós ainda trazemos. Qual é o homem aqui, eu sei, todos vocês fazem, que lavam a roupa, sua própria roupa? Todos, né? Está vendo? Cidade evoluída é outro nível. Qual é aquele que só põe a roupa no cesto de roupa suja? Olha, a maioria, está vendo? A maioria. Isso que é gente boa. É com esse tipo de gente que nós precisamos aprender. Todo mundo guarda o chinelo, guarda o sapato, não deixa a toalha na cama, nem no banheiro, todo mundo estende a toalha. Isso é que é homens bons. Eu queria viver aqui como mulher, para não ter o sacrifício de fazer tudo dos homens. Lá em Volta Redonda, os homens deixam tudo espalhado. Tudo espalhado, em Visconde do Rio Branco também. Mas aqui é um caso diferente. Então, para o judeu, cuidar dos porcos é a pior coisa.
Então, é o serviço mais degradante. A gente lembra, a gente deve lembrar, que não é o serviço em si, mas é como a gente se sente com o serviço. Quando a gente estuda a verdadeira desgraça, nós descobrimos que, por exemplo, alguém que é muito rico, que perde, por exemplo, 10 mil reais, para ele é uma desgraça. Ele fica nervoso. Para nós que não temos tanto, perdemos 50 reais é muita coisa. Então a gente vê que a proporção é de acordo com cada um. Então, o pior serviço, muitas vezes, não é lavar roupa, não é fazer a comida, não é colocar a toalha no varal. Às vezes, para nós, existem serviços que nós consideramos ainda mais degradantes. Aquele serviço, por exemplo, que nós precisamos nos subordinar àqueles que estão ou que são superiores a nós. Não digo superiores em inteligência, mas superiores em hierarquia. Muitos de nós temos dificuldade de nos sujeitar à hierarquia, ao presidente, ao vice-presidente, ao secretário, ao tesoureiro, ao dirigente, ao evangelizador. Então, talvez, para nós, o mais degradante, na nossa opinião, seria estar obrigado a ser subordinado de alguém, e muitas vezes alguém com quem nós não nos afinamos. Então, este serviço degradante vai de cada um de nós. Mas para os judeus era uma tradição, para eles era extremamente difícil cuidar. Então nós pensamos assim, quando nós de fato estamos sofrendo e não vemos nenhuma saída, nós devemos aprender com este filho pródigo, aceitarmos qualquer coisa, para não morrermos de fome, para podermos nos sustentar. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, vocês já imaginaram nós termos tal dificuldade de precisarmos nos alimentar daquilo que os porcos se alimentam? Hoje, os porcos se alimentam com ração. Então, talvez seja ruim, mas não tanto, né? Mas em muitos lugares, os porcos se alimentam com a lavagem. Naquela época, eles se alimentavam com essa bolota. Então, essa bolota era uma erva que tinha um gosto mais ou menos adocicado. João Batista, quando foi para o deserto, também se alimentava dessas ervas. Claro que ele se alimentava principalmente, como diz na Bíblia, de gafanhoto. Mas também é possível que ele se alimentasse dessa erva. Então era uma erva que era oferecida para os porcos, chamada a bolota. E ele então se alimentava das bolotas. Então, vamos ver que ele está num estado de perfeita miséria, num estado que ele não via nenhuma saída, e ele já estava trabalhando. É aí quando ele, caindo em si, disse, dele para consigo mesmo. Cair em si é cair na realidade. Eu estou aqui na sua frente? Então, ele caiu em si. Quantos jornaleiros, assim, quantos servos, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão
e eu aqui pereço de fome. Vejam, ele estava passando fome. E ele descobre que na casa do pai, os servos do pai, os empregados do pai, tinham o que comer, eles tinham pão, eles não passavam fome, eles tinham abundância de alimentação. Então, ali naquele momento, ele começa a refletir. Essa talvez seja a forma que a espiritualidade encontrou e que a lei divina encontrou, porque a lei é assim, para que ele refletisse, para que ele meditasse sobre tudo aquilo que ele estava fazendo. Cair em si, em verdade, é descobrir-se. E isso faz com que nós revisemos, como recomenda Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, na questão 919, para que nós possamos fazer uma avaliação de como foi o nosso dia. Se as nossas ações durante o dia foi ruim para alguém, se nós causamos mal a alguém, e se identificarmos isso, devemos então pedir perdão a essa pessoa. No dia seguinte, buscar reparar aquele erro. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, obras póstumas, nos sugerem que para que a gente vença o nosso orgulho, nós precisamos pedir perdão, nos arrepender do mal que fizermos. Então, ele cai em si, que naquele momento ele estava pior do que os servos do Pai. E aí como que ele pensa? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, como um dos teus servos, como um dos teus criados. Então ele descobre que naquele momento ele não é digno. E ele começa a refletir e pensar como que ele vai fazer. Então, todas as situações na nossa vida que nós estivermos passando por dificuldade, nós precisamos refletir e pensar como nós devemos fazer, procurando não permitir que o orgulho e o egoísmo nos impeça de levantar, nos impeça de caminhar, nos impeça de agir. E, levantando-se, foi para seu pai. Nós descobrimos aqui que ele poderia ter pensado, como muitos de nós muitas vezes fazemos. Nós pensamos, nós refletimos, nós desejamos, nós queremos, mas nós não agimos. Muitas vezes o que nos falta é ação. E lembrando a doutrina espírita, lembrando o Livro dos Espíritos, na questão 909, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se o homem pode, por si mesmo, controlar as suas inclinações más. E os espíritos nos respondem que sim, que podem, que todo homem pode controlar as suas más inclinações. E às vezes, fazendo pouco, ele nem fala pouco, pequenos esforços. Fazendo pequenos esforços. O que lhes falta, diz os espíritos superiores,
é vontade. O que nos falta é vontade. E ainda faz, vamos dizer assim, uma lamentação. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Então, muitas vezes, nós estamos falando que desejamos alguma coisa. Então, a gente só deseja aquilo que a gente conhece. Mas nós não agimos. Então, se nós não agimos, nós não temos vontade. Nós queremos, nós desejamos, nós pensamos, mas não temos vontade. Porque é a vontade que é a alavanca propulsora para a ação. É a vontade que impulsiona o pensamento. É a vontade que impulsiona a imaginação. É a vontade que impulsiona o conhecimento. É a vontade que impulsiona o desejo. Então as pessoas, nós costumamos falar assim, eu tenho muita vontade disso, mas não consigo. Não tem vontade. Não tem vontade. Ele pensa, ele quer, mas não tem vontade, porque tudo que nós temos de fato vontade, nós conseguimos, de uma forma ou de outra. Nós só não conseguimos de fato aquilo que Deus não permite. Ou aquilo que Deus percebe que vai ser tão ruim para nós que Ele não nos dá, não nos permite fazer. Hoje nós sabemos que nós somos resultado daquilo que pensamos, daquilo que sentimos. Sabemos com Jesus que quem procura, o povo pode interagir? Quem procura, está vendo como é que a gente sabe? Quem bate, a porta se abre. Não é verdade? Então, a gente só acha aquilo que a gente está procurando. E às vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente nem sabe o que a gente está procurando. Lembrando daquele desenho animado, Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta para o gato como sair. E o gato, mas para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. E o gato, bem, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, vamos perguntar aqui para nós, com base nesta parábola. Nós sabemos para onde nós queremos ir? Talvez alguns de nós, e eu mesmo pensei, eu quero ter uma vida saudável. E quando fala em vida saudável, já está muito bom, né? Mas talvez eu quero ter uma casa, eu quero ter um bom emprego. Mas não seria para nós pensarmos, eu quero ir ao Pai? Eu quero estar com o Pai? Eu quero falar como Jesus, eu e o Pai somos um? E foi isso que o homem, o moço, aí já tinha passado algum tempo, a gente pode chamar até de homem, caiu em si, eu tenho que ir para o Pai, não adianta eu ir para lugar nenhum mais, eu tenho que buscar o Pai, e a caminhada de volta para o Pai é dolorosa, é sofrida. Naquela época, então, pelos desertos, pelos caminhos poeirentos, mas retornar ao Pai para nós, que somos espíritas, que conhecemos as provas e as expiações, que conhecemos as diversas existências que podemos ter,
que temos ideia das existências que já tivemos, de acordo com os nossos pensamentos atuais, aquilo que eu tenho vontade de fazer e não faço, e que não é o bem para todos, provavelmente em vida passada eu já fiz. Se hoje eu tenho vontade de fazer alguma coisa errada, você viu como é que vocês pensaram? Fazer alguma coisa errada, talvez em vida passada eu já tenha feito, e feito até pior. Se hoje eu faço alguma coisa errada, e até por sermos espíritos em evolução, e até por estarmos em progresso, por estarmos num planeta de expiações e provas, por estarmos como espíritos em desenvolvimento, talvez nós façamos muitas coisas erradas. E essas muitas coisas erradas em vidas passadas podem ter sido muito piores. Então, se hoje eu tenho vontade de cometer uma falha, mas eu não cometo, eu já progredi. Então eu não devo ficar triste. Mas se eu já cometi uma falha mesmo nessa existência, eu também não devo ficar triste. E devo seguir as orientações de Jesus. Se eu sei que eu falhei, se eu sei que eu errei, eu devo pedir perdão para aquele com quem, ou aqueles com quem eu errei. Se não for possível pedir perdão, eu devo compreender aqueles com quem eu errei. E se isso não for possível, eu preciso ir e não pecar mais. E só depende do quê? De agir. Não é de querer, não é de desejar, não é de pensar, é de ter vontade. O que eu quero ser? Como eu quero ser? Onde eu quero ser? Quando eu quero ser? Quanto eu quero ser? Hoje as empresas fazem isso. Antes de construir uma fábrica, quanto que eu quero produzir com essa fábrica? Quantos funcionários eu terei que ter? Quanto tempo levará? Qual vai ser o meu lucro? Qual vai ser o meu investimento? Então vamos fazer tudo isso para o nosso crescimento espiritual. Quanto tempo eu terei que estudar por dia para me evoluir espiritualmente? Quanto tempo eu terei que estudar durante a semana para quando chegar aqui no estudo sistematizado, no estudo aprofundado da doutrina espírita, no desenvolvimento da mediunidade, eu ter dúvidas, eu ter questões para debater com o grupo? Ou então, quanto eu terei que estudar durante a semana? Quanto tempo eu terei que estudar essa semana? Quais os livros e onde nos livros eu terei que estudar para chegar no grupo e contribuir com o grupo, com o desenvolvimento do grupo? Mas é muito comum o estudante, às vezes não é tão estudante assim, e chega no grupo de estudo aguardando o orientador passar aquilo que o orientador sabe. Nós poderíamos dizer, à luz da doutrina, é como se fosse um vampiro. O vampiro dos conhecimentos, porque ele só suga do orientador e do grupo, mas não doa nada. Então, nós precisamos aprender a cooperar com o desenvolvimento individual, mas também com o desenvolvimento coletivo. A partir do nosso desenvolvimento, todo o coletivo, todo o grupo cresce, com as nossas dúvidas e com as nossas inteligências. É ou não é? Nós não aprendemos quando o outro faz aquela pergunta que a gente queria no grupo. Nossa, isso que eu queria saber.
Então, quando a gente pergunta no grupo, a gente está contribuindo com o grupo. Quando a gente fala no grupo o que nós entendemos, a gente está contribuindo com o grupo. Isso é multiplicar talentos. Isso é trabalho em grupo. Não deixar que um ou dois façam tudo sozinho. Então, é preciso levantar-se, levantar o ânimo, levantar a autoestima e dizer: eu posso. Se eu estou fazendo palestra aqui hoje, todos nós podemos. O que precisa para fazer palestra aqui? Isso mesmo, vontade. Só vontade. Porque a vontade gera a fé ativa, a fé segura, a fé produtiva, a fé efetiva. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé que encontra meios e recursos para desenvolver e chegar no seu objetivo. Seja mesmo a fé humana, a crença em si mesmo, a certeza que somos filhos de Deus, que fomos criados simples e ignorantes, mas temos a nossa inteligência e não devemos ficar parados. Até podemos, mas não devemos. Porque nós poderemos fazer tudo que Jesus fez e muito mais. Por isso Jesus é o nosso guia. Por isso Jesus é o nosso modelo. Porque nós poderemos fazer na terra tudo que Jesus fez. Mas para isto é preciso vontade. É preciso levantar-se. É preciso crer. E o filho pródigo, depois de passar por todos os sofrimentos, resolveu enfrentar a caminhada de retorno ao Pai, resgatando, na linguagem espírita, resgatando as dívidas, repassando pelo caminho, mas agora não descendo de Jerusalém para Jericó. Agora, no sentido contrário, saindo de Jericó para Jerusalém, passando e expiando aquelas faltas. E aí, quando ainda estava longe, prestem atenção, ainda estava longe. Longe da onde? Longe da casa do Pai. Ainda estava longe, viu-o, o seu pai. Quer dizer, o pai viu o filho e o filho ainda estava longe da casa. E se moveu de íntima compaixão. O pai viu o filho fazendo o seu esforço, todo o seu esforço, fazendo o esforço possível, caminhando. O pai vê e o pai vem ao encontro de nós. E foi ao encontro do filho. E o pai, vejam só, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Naquela época, os anciões, os pais de família, não corriam. Quanto mais sábio, quanto mais sabedoria era atribuída ao ancião, quanto mais ancião, mais devagar andava. Era a tradição. Mas esse pai, ele não caminhou, ele não aguardou o filho chegar até ele, ele foi ao encontro do filho, e assim também é Deus, e o pai nesta parábola é Deus, e Deus vem em encontro a nós. Há alguém aqui que tem dúvida que Deus está aqui agora? Que Deus está em nós, Deus está em tudo, tudo está em tudo, dizem os Espíritos. Deus está em nós. Deus está em nós através do fluido cósmico universal. Deus está em nós através de uma centelha divina que Ele colocou em nosso coração, que os Espíritos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma centelha divina, que é o amor. Deus está aqui. Então, vamos encontrá-lo dentro de nós.
Deus não está lá, nem acolá, não está lá em cima, nem lá embaixo. Deus está aqui, vindo ao nosso encontro para nos estimular e nos carregar e nos impulsionar até a chegada da casa do Pai. E a casa do Pai, a felicidade eterna. É o reino dos céus. A casa do Pai é o reino dos céus. E o reino dos céus, o reino de Deus, é a construção que nós fazemos íntima, o desenvolvimento deste amor que está em nosso coração. Nós passarmos a agir segundo as leis de Deus. Mas ele não se contentou só em ir correndo buscar o filho. Ele se lançou ao seu pescoço, como que protegendo, como significando que este é o meu protegido. E beijou, porque naquela época também, como quem diz, eu não tenho nada contra o meu filho, todos devem respeitá-lo. E ele fez mais. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, se nós cometemos alguma falha, algum erro, que reconhecemos que não está de acordo com as leis divinas, podemos nos envergonhar e podemos nos arrepender, mas não fiquemos parados. Confessamos a Deus que nós erramos, mas vamos continuar caminhando. Se quisermos seguir o Evangelho, confessai-vos uns aos outros. Então vamos falar com os nossos amigos, passar pelo atendimento fraterno, vamos falar com os dirigentes, vamos expor a nossa situação e vamos ouvi-los. Quem sabe nós seremos iluminados? Quem sabe? Se nós desejarmos, certamente seremos. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Então, os servos, os empregados, não andavam calçados, andavam descalços. E o filho chega descalço. Os servos não tinham anel. Os servos que tinham anel é aqueles servos privilegiados e que o Senhor lhe dava o anel como pertencente da família. Essa tradição vigorou mesmo no Brasil durante muitos anos. Aqueles que têm ou não têm cabelo, às vezes lembram que tinha a tradição de 15 anos, o filho recebia um anel. Não era maior de idade, mas era mais jovem, estava mudando de face, tinha mais responsabilidade. Era o anel da família. Pôs o anel no dedo, pôs roupa distinta. E aqui, se a gente pudesse pensar, quando nós estamos caminhando para a casa do Pai, e ainda não chegamos na casa, mas estamos indo, já estamos perto, tanto que o Pai já nos vê de forma especial, como o filho que se arrependeu dos males que fez. Lembrando espiritualmente, é como se nós estivéssemos caminhando espiritualmente e começamos a trocar o nosso perispírito. Nosso perispírito vai se purificando, porque vamos pensando de forma diferente, vamos agindo de forma diferente, vamos evoluindo espiritualmente. Então, vamos caminhando para as moradas sublimes. Ainda não chegamos na casa do Pai, mas estamos a caminho. Tanto que o Pai nos dá uma roupa nova. Não é mais aquela roupa que nós utilizávamos. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijamo-nos. Então, naquela época, eles cuidavam de um bezerro, de um boi, de forma especial, para quando acontecesse uma situação especial, então eles matavam os bezerros. Muito bem.
Agora vem. Porque este meu filho estava morto. Morto é sinal que ele não queria viver. Morto, segundo Emmanuel, no livro Fonte Viva, número 143, morto é aquele que se ausenta da vida. Nós podemos perguntar, será que nós estamos mortos? Da vida espiritual. Da vida espiritual. Será que nós não estamos fazendo só coisas materiais? Será que nós não estamos seguindo aquelas tradições antigas dos judeus que só iam à sinagoga no sábado? Que Moisés precisou falar nos 10 mandamentos, respeitai o dia de sábado. Será que nós estamos respeitando o dia de sábado? Ou será que nós só temos alguma hora para tratar dos espíritos? Vamos pensar, do espírito, né? Tratar do espírito. Muito bem. E o seu filho mais velho estava no campo. Esse acho que a gente não deve falar não, né? Tem tempo? E o seu filho mais velho estava no campo. O filho fica na casa do pai. O servo não fica na casa do pai. O servo, ele vai e volta. O servo, ele faz algum trabalho em troca de alguma coisa. O filho, ele faz por prazer. O filho faz o bem pelo bem. E o servo faz em troca de. Então aqui, na parábola, fala assim, o filho estava no campo. A gente vai descobrir que esse filho, na verdade, ele ainda estava na condição de servo. Por quê? Quando veio e chegou perto da casa, ouviu música e danças. Ou seja, festa, regozijo. Espiritualmente poderíamos dizer, boas vibrações. Então ele estava trabalhando. Aí ele foi se aproximando da casa do pai, porque o campo não é a casa do pai. O campo é o local de trabalho. Segundo a parábola do joio e do trigo, o campo, segundo Jesus, é o mundo. Então, ele estava no campo trabalhando. E ele foi se aproximando da casa do pai e sentiu aquela vibração de alegria, de felicidade. E o que ele faz? E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque recebeu são e salvo. A gente poderia, mas vamos continuar por causa do tempo, né? Então, mas ele se indignou e não queria entrar. Então a gente vê que esse filho, embora aqui está sendo chamado de filho, ele se indignou. O filho, ele fica eternamente na casa do pai. Então ele não tem quedas. Mas este filho teve queda. Ele se indignou pela felicidade do outro que se salvou, do outro que chegou à casa do pai. E o que ele faz? E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Então a gente vê que esse filho, embora tivesse, vamos dizer assim, temporariamente na casa do pai, ele estava trabalhando, pensando na recompensa. Então, na verdade, espiritualmente, ele era um servo e não um filho. Vindo, porém, este filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mandaste-lhe
mataste-lhe o bezerro cevado. Então, este filho mais velho teve inveja do filho mais novo, em vez de se regozijar com o pai. Mas o pai continua falando com ele. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Nós sempre estamos com Deus. E todas as coisas de Deus que estão em nós são nossas. Nós é que precisamos fazer bom uso dela. Nós somos usufrutuários dos bens divinos. Os bens são de Deus. Os 2/3 da fazenda, o pai continuou administrando, mas o filho também estava lá. Então, hoje nós temos parte dos bens que nos pertencem e que Deus nos deu, mas como estamos utilizando esses bens? Não é muito fácil não, né? Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este meu irmão estava morto, estava ausente da vida, não queria viver como Lázaro, mas ele viveu, e reviveu, e tinha se perdido, e achou-se. Será que nós já nos achamos? Para onde nós queremos ir hoje? Muito bem, para a casa do Pai. Mas para isso é necessário vontade. Não basta pensar, não basta se dizer espírita, não basta estudar. É necessário ter vontade, é necessário sacrificar as nossas ocupações fúteis. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. É necessário sacrificar as nossas ocupações úteis, todos vocês já sabem. Sacrificar os nossos trabalhos. Em prol da divulgação do Espiritismo. Vamos fazer o bem, vamos persistir, sacrificar os nossos interesses pessoais e com certeza chegaremos mais rapidamente à casa do Pai. Eu agradeço a todos, agradeço a casa, agradeço a Jesus, a Deus, a atenção de vocês e peço a Jesus, aos mentores espirituais desta casa, que derrame sobre todos nós muita paz, hoje e sempre.